Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Praxis Pocket, um conteúdo separado para você de uma maneira mais comprimida, uma maneira mais curta, mas um conteúdo que não deixa de ser relevante. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente pela primeira vez. É muito bom ter você com a gente e muito obrigado você que já está nessa caminhada longa de ouvir o podcast Praxis. Esse conteúdo ele é gerado por causa de você que tem caminhado com a gente. Não sei em qual plataforma você está ouvindo, mas independente da plataforma que você esteja, ative aí as notificações da plataforma, seja YouTube, Spotify, Deezer, não sei. Mas se inscreva, compartilhe, ative as notificações para você ficar por dentro sempre de novos conteúdos que nós vamos lançar por aqui. Para o Praxis Pocket de hoje, eu brinco que Praxis Pocket tá virando um trava-língua para eu falar em todo episódio. Tenho que dar aquela pausada. Então, para o Praxis Pocket de hoje, a gente tem um convidado muito especial e eu quero que ele se apresente aqui e a gente já vai dar uma ideia do que nós vamos falar no tema de hoje. Olá pessoal, sou o professor e pastor Reginaldo Pereira de Moraes, atualmente coordeno o curso de mestrado aqui na Fabapar. Tive o prazer de fazer o bacharelado em teologia aqui nesta casa, aí fui fazer o mestrado e doutorado lá no Rio Grande do Sul e hoje eu tenho a graça de ser um dos professores da casa e caminhar nesse sentido. Realmente é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto muito fantástico que é a importância de Hebreus para os dias de hoje. Então isso é muito significativo. Legal. Um testemunho pessoal, eu sou de São Paulo, né, e vim para Curitiba há um tempo atrás, eu quando comecei a me relacionar com a Fabapar, né, até hoje tá aqui fazendo podcast, é engraçado como a gente associa, e as pessoas que estão à nossa volta associam a figura do professor Reginaldo ao livro de Hebreus. Então, assim, é muito, mas muito bom o conteúdo de Hebreus que o professor Reginaldo tem se dedicado a estudar nesses últimos tempos. Então, fica com a gente porque vale bastante a pena. E a gente vai conversar hoje sobre a importância de Hebreus nos dias atuais. Mas o que fica uma dúvida, professor Reginaldo, é o seguinte: se o livro de Hebreus ele foi pensado, né, escrito para o leitor da época, para um público judaico que tem cultura diferente da nossa, enfim, são anos de distância, né, do público-alvo para nós hoje. Como que esse livro continua sendo importante? Legal, Tiago, uma pergunta muito significativa, mesmo porque talvez até final da década de 90 não tivesse tanta relevância assim tão vívida nos nossos dias. Infelizmente, nesta virada de milênio, há uma crescente, cada vez maior crescente, pegada no sentido de se preocupar com as questões judaicas. Então parece que se eu tiver uma bandeira de Israel na minha igreja, o culto vai ser mais mágico, vai ser mais poderoso. Se eu tiver a estrela de Davi na minha carteira, eu tenho a bênção de Deus. Então, infelizmente, esse judaísmo ou esse espírito judaizante de ir atrás de questões e práticas judaicas para a nossa cultura, para a nossa religiosidade, tem crescido cada vez mais. Então, Hebreus hoje é muito fundamental porque ele vai justamente contra esta temática. Por quê? Na época em que o autor escreveu, muito provavelmente antes da década de 70, porque toda a teologia de Hebreus é baseada no sentido de Jesus é superior a toda e qualquer revelação do Antigo Testamento. Então, essa revelação em Cristo é maior. E, muito provavelmente, os seus ouvintes estavam naquela situação de: puxa, eu larguei toda a tradição dos nossos pais, eu larguei o templo, eu larguei o culto formal, né? Toda a prática, todo o segmento da lei, dos 10 mandamentos, dos profetas, para seguir o Cristo
Mas agora estamos aqui nas catacumbas, nas casas, somos excluídos pelo povo judeu, somos vistos como renegado, como uma seita, como alguém que não é de Deus. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Eu acho melhor voltar. E aí o autor de Hebreus vai escrever justamente para isso. Não, seria loucura voltar. Porque o judaísmo, sim, é grande, porque lá no capítulo 1, ele vai mencionar, eles tinham os anjos, mas nós temos o Filho de Deus. No capítulo 2, ele ainda menciona essa questão dos anjos, como os anjos, ajudavam o povo, estavam à disposição do povo, queriam o bem-estar do povo, enquanto Jesus deu sua vida pelo povo. Então Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a esta revelação do Antigo Testamento. E essa superioridade aos anjos é interessante porque, infelizmente, alguns ainda hoje, se o meu testemunho de vida, eu posso ter sido curado, mas se eu não colocar um anjo na história, parece que o testemunho é xoxo, parece que o testemunho não tem graça. Então, infelizmente, hoje tem tido uma certa divinização do agir angelical, do ministério angelical, quando, na verdade, Hebreus vai dizer, eles são ministros do Senhor. Quem manda, quem faz, quem dá a última palavra continua sendo Deus. Então, os anjos são esses instrumentos, são esses servos de Deus, servos de Cristo. Então, por isso, o autor de Hebreus, o livro de Hebreus ainda é muito atual nos dias de hoje, porque, infelizmente, tem sido cada vez mais crescente essa ideia de ter anjo da guarda, ter anjo voando aqui, voando ali, anjo acolá, anjo fazendo isso, fazendo aquilo. Volto a dizer, se Deus quiser que um anjo apareça para realizar um milagre, Deus é Deus, Ele pode. O que eu estou combatendo é esse frenesi que Deus só pode agir se tiver um anjo presente. Não. No ministério de Jesus, ele usou vários métodos de cura. Alguns ele cuspiu no chão, outros ele simplesmente disse, vai, tua fé te curou, outros ele pega na mão, outros ele manda tomar banho. Enfim, Deus é incrivelmente criativo. Então nós não podemos nem devemos limitar o poder de Deus à ação angelical. Os anjos são importantes? Claro, são seres maiores que nós, vamos assim dizer, porque estão diretamente na presença de Deus, estão no âmbito celeste, mas nós não podemos viver a nossa vida cristã em torno dos anjos. A nossa vida cristã, como o nome já diz, deve ser em torno de Cristo. É por Cristo, para Cristo, em Cristo. Uma outra questão está lá no capítulo 3 e capítulo 4, que o autor de Hebreus mostra que Jesus é superior a Moisés. Ou seja, Jesus é superior ao maior legislador dos judeus. Ainda hoje, Moisés é muito bem quisto entre os judeus e com razão. Ele foi um grande homem, um grande profeta de Deus, usado para conduzir e sistematizar a lei, sistematizar os costumes. Então Moisés teve sim sua grande importância. Mas entre Moisés, que Hebreus vai dizer ali no capítulo 3, ele era apenas servo. E Jesus é o arquiteto. Então Jesus está acima de Moisés. Então, em vez de eu me apegar aos costumes do Antigo Testamento, eu tenho que me apegar à lei de Cristo. Porque os costumes do Antigo Testamento eram vistos e só podiam ser vistos no exterior. Tanto que Jeremias, Ezequiel, os profetas do pós-exílio e pós-exílio, vão trabalhar essa ideia importante de que a circuncisão não deve ser apenas no corpo físico, mas no coração. Então a nossa alma tem que ser circuncidada. A lei de Deus tem que ser escrita não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Então é a nossa vida que tem que ser transformada. E Cristo veio para transformar as nossas vidas. Então nós precisamos de fato entender isso. Senão vamos cair no erro de querer sacrificar um cordeiro.
Nada contra fazer uma Páscoa com carne de cordeiro, ervas amargas, para lembrar o que era no Êxodo, como era. Mas a gente precisa ir para a cruz. Não podemos ficar só no cordeirinho, porque o cordeirinho era o símbolo de Cristo, o verdadeiro cordeiro do mundo, de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é o exemplo maior, Cristo é o nosso marco maior. Então por isso, nos dias de hoje, ainda é muito, muito útil e muito atual o livro de Hebreus, porque ele vai contra essa teologia judaizante. Veja bem, ele não vai contra o judeu. Eu não tenho que odiar o judeu, como alguns infelizmente cometeram essa loucura no passado. Eu como cristão tenho que deixar de lado as práticas judaicas. As práticas judaicas pertencem ao judaísmo. Eu sou cristão, eu tenho que viver o evangelho, viver a mensagem da cruz. Agora, se a gente olhar um pouquinho para os dias de hoje, a gente percebe o quão difícil é quando alguém se propõe a quebrar com algumas tradições do passado. É a nossa cultura, ser humano, né? Se a gente pegar aqui um jovem na igreja que quer lidar com algumas práticas antigas da igreja, ele vai querer reformular, ele vai tomar pedrada, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. E pelo que o senhor tem falado pra gente aqui até agora, o autor de Hebreus faz exatamente isso. Ele tá tentando quebrar com algumas coisas do passado ali dos judeus. Para fazer isso, tem que ser alguém muito didático. E pelo que eu entendi, que a gente conversou um pouquinho antes da nossa pauta, existe aí uma sacada do autor de Hebreus para escrever e para combater isso que o senhor está falando, não é? Isso mesmo, Tiago. Ele tem uma mente brilhante, tanto que para mim é o ponto principal para dizer não foi Paulo que escreveu Hebreus, porque Paulo vai e volta, e o autor de Hebreus não, é muito pontual, muito lógico, tem uma linha fantástica em sua construção, e ele mescla conteúdos como ensinamento teológico. Então ele vai mostrar que, sim, de fato, os anjos são inferiores a Cristo. Cristo, de fato, é superior a Moisés. Cristo é maior que o ministério araônico. Cristo é o verdadeiro sacrifício. Não é com sangue de bodes que a gente purifica pecados, é com o sangue de Cristo. Então ele vai mostrar isso de forma teológica, de forma muito enfática, mas ao mesmo tempo nos leva à reflexão. Então ele mescla esse momento de sabedoria, esse momento de mensagem, às vezes até profética, no sentido de anunciar a verdade, escancarar a verdade, mostrar o erro do povo, e ao mesmo tempo convida o povo a esta reflexão, convida o povo a rever os seus conceitos. Hebreus não está pedindo para abandonar o passado. Tanto que lá no capítulo 11, ele vai trabalhar justamente isso, os heróis da fé. Então, homens e mulheres que no passado tiveram uma vida exemplar com Deus. Então, Hebreus não quer romper com o passado. Ele quer romper com o tradicionalismo do passado. A tradição é boa. Tradição, usando um trocadilho, é a fé viva dos que dormem. Tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Então, esse tradicionalismo, ou seja, você que já se encontrou com Jesus, você que teve sua vida renovada pelo Espírito Santo, não tem lógica você retroceder e, por exemplo, querer se batizar no Rio Jordão, porque se eu não for batizado no Rio Jordão, minha vida não vai ter sentido. Você pode se batizar 3.000 vezes, não 7, 7.000 vezes, o número mais simbólico que existe no judaísmo. Você pode se batizar 7.000 vezes no Rio Jordão. Se você não aceitar Cristo no seu coração, terá sido 7.000 banhos no Rio Jordão. Então é isso que o autor de Hebreus vai contra. Você não tem que se apegar ao passado como se aquela lição do passado fosse a revelação máxima.
Porque todo o passado, o próprio autor de Hebreus vai dizer isso, é como sombra do futuro. Então a verdadeira realidade, a verdadeira luz, a verdadeira plenitude da vida cristã está em Cristo. Então tudo que vimos no passado, então por isso o Antigo Testamento continua sendo válido, continua importante. Eu mesmo sou um apaixonado pelo Antigo Testamento. Não é para a gente jogar o Antigo Testamento fora porque Jesus veio. Mas não posso viver o Antigo Testamento. Eu tenho que ler, estudar o Antigo Testamento a partir da cruz de Cristo, a partir dos ensinamentos dele. Então Hebreus faz esta ponte, faz esse paralelo de forma muito bonita, no sentido de sempre expor uma questão teológica, explicar por que ele está defendendo aquilo, e depois tem uma parte mais como seriam os nossos apelos, não? Uma parte mais reflexiva no sentido de, diante disso, precisamos ter uma atitude diferente. Diante de um descanso, por exemplo, no capítulo 4, que Josué prometeu e deu ao povo, mas um descanso temporário, nós temos um descanso maior em Cristo. Então só seremos felizes se nós abraçarmos esse descanso maior em Cristo. E essa temática será no próximo Praxis Pocket, né? Já fazendo aí um merchan, mas Hebreus trabalha essa questão importante nesse sentido de sempre nos levar à reflexão. Tanto que os capítulos 12, 13 e 14, os capítulos finais, são totalmente práticos no sentido de como que eu devo e preciso ter uma vida de fato vivida na presença de Deus. Agora, se a gente pegar um senso comum, tá? Não é uma pesquisa fundamentada, é aquela famosa fonte juro por Deus. Se a gente pegar um senso comum e perguntar na nossa igreja, para os irmãos e tudo mais, quando nós falamos de Hebreus, o que primeiro vem na sua mente? Talvez, estou fazendo uma brincadeira aqui, o que mais se lembrará de Hebreus são dos heróis da fé, né? Porque o herói da fé e tudo mais. Isso mostra que talvez Hebreus tenha uma importância grande nesse assunto de fé, na relação, da definição e tudo mais. Como que o senhor vê o assunto fé no livro de Hebreus? Legal, Tiago, bem colocado. E talvez porque os capítulos 11 e 12 de Hebreus são os mais pregados nas igrejas. Porque quem nunca ouviu uma pregação em Hebreus 12, 1 e 2, que atira a primeira pedra. Exatamente. Porque provavelmente são os dois capítulos mais fáceis. Porque o restante, você precisa entender muito bem o livro de Levítico, todo o sistema cultual de adoração, né? todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento para compreender Hebreus. Então não é tão simples assim. É fascinante. Eu mesmo tenho estudado há alguns anos e volta e meia encontro uma pérola ali e falei, mano, que loucura! Não tinha parado para prestar atenção nisso. Então é um autor fascinante. E, ao meu ver, ele é o único que gasta energia para definir fé. Enquanto os outros textos nos exortam a ter uma vida de fé ou fidelidade, uma vida de perseverança, também nessa linha de fidelidade, Jesus puxa a orelha dos discípulos dizendo, homens de pouca fé, elogia o centurião e a mulher cananita, estrangeiros, e diz, olha, nunca vi em Israel fé como desses dois, mas eu nunca vi alguém se preocupar em definir. E Hebreus 11 faz isso. Ele gasta um pouquinho de energia nesta definição, o que é fé. Mas antes de trabalhar o que é fé, é importante que Hebreus deixa claro que fé não é superstição. Superstição é o crer naquilo que não tem valor. Ele está dizendo de uma crença em algo sólido. Fé não é fanatismo, que é uma crença exacerbada e às vezes até equivocada. O camarada até mata em nome da fé, e quando vão ler o texto direitinho, ninguém mandou matar em nome. Jesus não mandou matar, mas quanta gente nos séculos passados chegaram a matar em nome de Cristo.
E se você perguntasse para ele, que loucura é essa? Não, eu creio em Jesus, estou prestando um culto a ele. Ou seja, é uma crença exacerbada, um fanatismo que não leva a lugar nenhum. Fé também não é temeridade, não é ter medo de Deus. É claro que a palavra temer a Deus mistura as duas coisas. Tem um pouco de medo, sim, porque só louco ousaria chegar diante de um Deus tão poderoso e dizer: ah, meu coleguinha, o cara lá de cima, meu mano, meu isso, meu aquilo. Não, não tem como. A gente tem intimidade com Deus a partir de Cristo. Então, tem um certo medo, sim, quando a gente pensa na grandiosidade de Deus. Mas o temor também tem a ver com respeito, com reverência. Então tem essa mescla. E o autor de Hebreus trabalha a questão da fé no sentido de é o firme fundamento das coisas que não se veem. E ali é interessante porque, agora de cabeça eu não vou lembrar a palavrinha que é usado ali, mas essa palavrinha, né, o firme fundamento, é trazida para os nossos dias como o catalisador. Então, quando você tem um produto, ele em si tem a potência de ser algo, mas não é nada se não tiver o catalisador. Então aqui eu acho que é fantástico, porque quando a gente lê Efésios, né, que ele vai dizer a fé vem de Deus e não pelas obras e tal, a gente fica, a fé é totalmente divina, que nasce em nós, ou não? A gente também tem participação. Hebreus deixa claro, é as duas coisas. Nós temos o potencial de crer, mas nós só conseguimos crer a partir do momento que temos o contato com o catalisador, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, com a presença de Deus em nossas vidas. Então, essa junção, né, a minha massa, que eu fui criado para, o ser humano foi criado para a eternidade. Infelizmente, por conta da desobediência, nós fomos banidos do Jardim do Éden, consequentemente começamos a experimentar a morte. Mas nós fomos criados para a eternidade. Então nós fomos criados. Tanto que o Eclesiastes, que é um livro bem, entre aspas, pessimista, pé no chão, mesmo olhando só aqui e agora, debaixo do sol, ele vai dizer: Deus colocou a sementinha da eternidade no coração do homem. Essa inquietação está aqui no coração, mas depende de cada um. Como é uma sementinha, depende de cada solo. Então, por isso a fé é essa junção. E, muito importante, por isso Hebreus é atual, ser vitorioso na fé, ou ter uma vida bem-sucedida na fé, não é só conquistar, não é só ser vencedor aos moldes humanos, porque, como disse agora há pouco, Hebreus 11 é uma das passagens mais pregadas, mas muitas e muitas vezes só se prega até o versículo 32. Porque até o 32 fala de um Abraão que largou tudo e venceu pela fé, Moisés que largou a glória do Egito para ser pastor de ovelhas e venceu pela fé, Gideão, que apenas 300 homens teve uma vitória gigantesca. Esse tipo de fé nos agrada. Mas Hebreus vai dizer, não, fé não é só para isso. Não é só para vencer, ter sucesso. Fé também é para suportar. Então, a partir do versículo 33, mais adiante, 35, ele vai dizer: as mulheres receberam pela ressurreição os mortos dos seus maridos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, foram serrados ao meio. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados. E aí o autor de Hebreus vai dizer:
dos quais o mundo não era digno. Andavam errantes pelos desertos e montes, andavam nas cavernas e covas da terra. Porém, todos esses, tendo recebido um bom testemunho da fé, não alcançaram a promessa porque estão aguardando a promessa vindoura. Então, fé não é só quando eu sou bem-sucedido aos olhos do mundo. Fé também significa vencer o mundo, nadar contra a correnteza, dar a cara para bater. Isso também é fé e isso também é valorizado em Hebreus, e por isso que Hebreus continua válido nos nossos dias, porque infelizmente, ao vivermos nesse mundo do tudo politicamente correto, nós nos abstemos de falar a verdade, nós abrimos mão do evangelho para, não posso ofender ninguém. Claro, não podemos ser ofensivos, é uma coisa, mas deixar de falar a verdade, deixar de mostrar no que cremos, por que cremos, é muito importante. E por fim, a grande lição que eu vejo em toda a carta de Hebreus, ou epístola, né, dependendo de como você chama, a grande lição que eu vejo é: nós cristãos fomos chamados muito mais para morrer em nome de Cristo do que para matar em nome de Cristo. E hoje em dia tem muito cristão disposto a matar em nome de Cristo, quando na verdade nós somos chamados para amar uns aos outros e até mesmo amar os nossos inimigos. E o autor de Hebreus mostra isso. Mesmo aqueles que morreram em nome de Cristo têm uma ressurreição muito melhor do que aqueles que morreram sendo jubilados aqui no mundo, sendo aclamados por esta terra, por este século. Obrigado, Tiago. Não sei se ainda tem alguma expressão, mas foi um prazer estar com vocês. Professor Reginaldo, muito obrigado mesmo por esse panorama tão rico, tão legal sobre Hebreus. O professor Reginaldo já deu a deixa lá no meio. Se liga aí nos próximos Praxis Pocket, porque vai vir mais conteúdo de Hebreus com ele. E quando você estiver ouvindo lá o próximo, a gente vai lembrar desse que a gente gravou também. Então, muito obrigado e até o próximo Praxis Pocket para você que está ouvindo a gente. Um abraço, valeu. Grande abraço.